Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Asterisco Ali Explica. Hoje eu vou falar sobre um filme de super-herói que muita gente conhece, mas que nem sempre recebe a atenção que merece: The Incredible Hulk. Esse é um filme que traz uma versão mais séria, mais emocional e até mais sombria do personagem Hulk, diferente de outras adaptações mais leves e cheias de humor. Aqui a história foca muito mais no lado humano do Bruce Banner, um cientista que vive tentando controlar algo dentro dele que é extremamente perigoso e poderoso. Ao longo do filme, a gente vê não só muita ação e cenas de destruição impressionantes, mas também uma luta interna muito forte do personagem principal. É aquela clássica pergunta: até que ponto a gente consegue controlar nossos próprios sentimentos e o nosso lado mais difícil? Neste vídeo, eu vou te contar tudo sobre o filme, falar da história, dos personagens, das atuações e também vou dar a minha opinião sincera sobre se vale a pena assistir ou não. Vou explicar os pontos fortes, os pontos fracos e o que faz esse filme ser diferente dentro do universo dos super-heróis. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal Asterisco Ali Explica e fica comigo até o final do vídeo, porque essa análise vai estar bem completa e direta. Vamos nessa! The Incredible Hulk é um filme de super-herói que acompanha a história de Bruce Banner, um cientista brilhante que vive escondido após um experimento dar terrivelmente errado. Anos antes dos acontecimentos principais, Banner trabalhava em pesquisas ligadas à resistência humana e à radiação gama. Durante um teste realizado em si mesmo, algo saiu do controle e ele passou a se transformar em uma criatura gigantesca, extremamente forte e praticamente indestrutível, sempre que sente raiva, medo ou sofre um grande estresse emocional. Desde então, sua vida se transforma em uma fuga constante. Procurado pelo governo dos Estados Unidos e por forças militares interessadas em capturar o segredo de sua transformação, Bruce abandona sua antiga identidade e tenta desaparecer do mundo. No início da história, Bruce vive de forma discreta no Brasil, trabalhando em uma fábrica de refrigerantes enquanto procura uma cura para sua condição. Ele leva uma rotina extremamente controlada, evitando qualquer situação que possa aumentar seus batimentos cardíacos e provocar uma transformação. Além disso, mantém contato secreto com um cientista desconhecido através da internet. Esse pesquisador o ajuda a testar diferentes métodos para eliminar os efeitos da radiação gama de seu organismo. Apesar dos esforços, os experimentos não produzem resultados definitivos. Bruce vive isolado, longe das pessoas que ama, especialmente de Betty Ross, sua antiga namorada, que continua ocupando um lugar importante em seus pensamentos. Enquanto isso, o general Thaddeus Ross permanece obcecado em encontrar Bruce Banner. Ross acredita que a criatura criada pelo acidente pode representar uma arma militar sem precedentes. Para ele, capturar Banner significa recuperar anos de pesquisa e talvez transformar o fenômeno em um recurso estratégico para o exército. Após rastrear um pequeno incidente relacionado ao sangue contaminado de Banner, os militares finalmente descobrem sua localização. Uma equipe de operações especiais liderada por Emil Blonsky é enviada ao Brasil para capturá-lo. A perseguição inicial demonstra o enorme contraste entre Bruce e seus perseguidores. Banner tenta escapar sem machucar ninguém, utilizando inteligência e improvisação para fugir pelas ruas e telhados. No entanto, quando fica encurralado e seu nível de estresse atinge o limite, ocorre a transformação. Surge então o Hulk, uma criatura colossal movida por instintos primitivos e uma força física devastadora. Os soldados são derrotados rapidamente e Bruce consegue escapar mais uma vez. O confronto deixa claro que a criatura é muito mais poderosa do que qualquer pessoa imaginava. Depois de fugir do Brasil, Bruce retorna aos Estados Unidos em busca de respostas. Ele acredita que poderá encontrar informações importantes em pesquisas realizadas no passado. Ao mesmo tempo, sente a necessidade de reencontrar Betty Ross, a única pessoa que realmente compreende sua situação. Quando finalmente os dois se encontram, o reencontro é marcado por emoção, tristeza e esperança.
Betty nunca deixou de se preocupar com Bruce e rapidamente percebe que ele continua sendo a mesma pessoa por trás da aparência monstruosa do Hulk. Ela decide ajudá-lo, mesmo sabendo dos perigos envolvidos. Enquanto Bruce e Betty tentam encontrar uma solução científica para sua condição, o General Ross intensifica sua caçada. Convencido de que precisa de um soldado capaz de enfrentar o Hulk, ele autoriza Emil Blonsky a receber um soro experimental derivado das pesquisas originais. Blonsky já era um combatente altamente treinado, mas começa a desejar mais poder depois de testemunhar a força extraordinária da criatura. A substância aumenta sua velocidade, resistência e agressividade, tornando-o capaz de enfrentar perigos que seriam impossíveis para um ser humano comum. A transformação psicológica de Blonsky torna-se tão importante quanto a física. Diferentemente de Bruce, que vê seus poderes como uma maldição, Blonsky passa a enxergar o poder absoluto como um objetivo desejável. Sua obsessão cresce a cada confronto. Durante uma emboscada em uma universidade, ele enfrenta o Hulk diretamente. Embora a nova força adquirida permita que resista por mais tempo do que qualquer outro soldado, Blonsky acaba gravemente ferido. Mesmo assim, a experiência apenas reforça seu desejo de obter capacidades ainda maiores. Em meio ao caos, Bruce e Betty conseguem localizar o cientista que vinha colaborando secretamente com as pesquisas. O pesquisador afirma ter desenvolvido um procedimento capaz de neutralizar os efeitos da radiação gama. Para Bruce, essa possibilidade representa a chance de recuperar sua vida normal. Ele sonha em voltar a ter relacionamentos, trabalhar livremente e deixar de ser uma ameaça para aqueles ao seu redor. A perspectiva de uma cura também reacende sua esperança de construir um futuro ao lado de Betty. Quando o tratamento é finalmente realizado, os resultados parecem promissores. Bruce acredita que sua condição pode ter sido revertida. Durante alguns momentos, surge a possibilidade de que o sofrimento de anos esteja chegando ao fim. Entretanto, a tranquilidade dura pouco. As forças do General Ross descobrem a localização do grupo e iniciam uma nova operação para capturá-lo. A perseguição destrói qualquer sensação de normalidade que Bruce começava a recuperar. Paralelamente, Emil Blonsky toma uma decisão extrema. Insatisfeito com os limites do soro que recebeu, ele procura meios adicionais para ampliar seus poderes. Sua ambição supera qualquer preocupação ética ou científica. Ao combinar diferentes experimentos relacionados à radiação gama, ele provoca em si mesmo uma mutação ainda mais radical. O resultado é o nascimento de uma criatura monstruosa, conhecida como Abominável. Diferentemente do Hulk, cuja personalidade humana ainda exerce alguma influência, a nova forma de Blonsky é marcada por arrogância, violência e desejo de destruição. A criação do Abominável muda completamente a escala da ameaça. Agora não existe apenas um ser superpoderoso tentando sobreviver. Existe também um monstro que busca demonstrar sua superioridade através do caos. Blonsky acredita que finalmente alcançou um nível de poder incomparável e decide desafiar qualquer autoridade. Suas ações colocam cidades inteiras em risco e geram pânico generalizado. Diante da devastação provocada pelo Abominável, o General Ross percebe que sua própria obsessão ajudou a criar um problema ainda maior. As forças militares convencionais se mostram incapazes de conter um problema ainda maior. As forças militares convencionais se mostram incapazes de conter a criatura. Nenhuma arma consegue deter seu avanço. Nesse momento, torna-se evidente que apenas o Hulk possui força suficiente para enfrentá-lo. A ironia é inevitável. O homem que passou anos perseguindo Bruce Banner agora precisa da ajuda do mesmo ser que tentava capturar. Bruce entende a gravidade da situação. Apesar de desejar uma vida normal, ele sabe que não pode ignorar o perigo representado pelo Abominável. A decisão de se transformar novamente não é simples. Cada vez que se torna o Hulk, existe o risco de perder o controle e causar destruição. Ainda assim, ele aceita a responsabilidade de proteger pessoas inocentes.
Esse momento representa uma etapa importante em sua evolução pessoal, pois demonstra que Bruce começa a enxergar seus poderes não apenas como uma maldição, mas também como uma ferramenta capaz de salvar vidas. O confronto final ocorre em meio ao ambiente urbano, onde as duas criaturas colossais travam uma batalha devastadora. O Hulk e o Abominável possuem força extraordinária, e o choque entre eles provoca danos massivos. Veículos são destruídos, ruas são devastadas e multidões tentam fugir do caminho dos gigantes. A luta evidencia as diferenças fundamentais entre os dois personagens. Embora ambos tenham origem em experimentos científicos perigosos, Bruce ainda preserva um senso moral e uma preocupação com os outros. Blonsky, por outro lado, foi consumido pela sede de poder. Durante a batalha, o Abominável inicialmente parece ter vantagem. Sua agressividade e treinamento militar tornam seus ataques extremamente eficientes. O Hulk sofre vários golpes e é empurrado ao limite de sua resistência. Contudo, à medida que o confronto se prolonga, a determinação de proteger inocentes fortalece Bruce. O Hulk encontra novas reservas de força e passa a responder com intensidade crescente. A luta alcança seu ponto máximo quando o Hulk consegue neutralizar o adversário. Em vez de matar o Abominável, ele demonstra um raro momento de controle e escolhe poupá-lo. Essa decisão reforça a ideia de que, apesar da aparência monstruosa, ainda existe humanidade dentro dele. O verdadeiro herói da história não é definido apenas pela força física, mas pela capacidade de escolher o que fazer com esse poder. Após a derrota do Abominável, a cidade é salva de uma catástrofe ainda maior. O General Ross observa as consequências de suas escolhas e percebe que sua busca obsessiva por controle produziu resultados desastrosos. Betty continua acreditando em Bruce e reconhece o sacrifício que ele fez para proteger pessoas que sequer o conheciam. Embora o perigo imediato tenha terminado, a vida de Bruce permanece marcada pela incerteza. No desfecho do filme, Bruce continua afastado da normalidade que tanto desejava. Contudo, algo mudou dentro dele. Ao longo da história, ele passou de um homem dominado pelo medo para alguém disposto a aceitar a responsabilidade associada à sua condição. Em vez de apenas fugir, começa a buscar maneiras de coexistir com o Hulk. A jornada deixa claro que sua luta não é apenas contra inimigos externos, mas também contra os conflitos internos que surgem de sua própria natureza. O filme encerra sua narrativa enfatizando temas como controle, responsabilidade, ambição e identidade. Bruce Banner representa alguém que tenta impedir que seus impulsos mais destrutivos definam quem ele é. Emil Blonsky simboliza o caminho oposto, a busca desenfreada por poder sem considerar as consequências. A oposição entre os dois personagens sustenta toda a trama e transforma a história em mais do que um simples espetáculo de ação. No final, a principal mensagem é que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na quantidade de poder que possui, mas na forma como escolhe utilizá-lo. O elenco de The Incredible Hulk desempenha um papel fundamental na construção da narrativa, combinando atores experientes com personagens importantes do universo do Hulk. Cada integrante contribui para desenvolver os temas centrais do filme, como identidade, poder, responsabilidade e obsessão. Embora o longa seja conhecido principalmente por suas sequências de ação e pelos efeitos visuais que dão vida ao Hulk, o trabalho dos atores é essencial para tornar a história emocionalmente envolvente e dar profundidade aos conflitos apresentados. O protagonista do filme é interpretado por Edward Norton, que assume o papel de Bruce Banner. Norton apresenta um personagem marcado pelo sofrimento psicológico e pela constante necessidade de controlar suas emoções. Durante grande parte da história, Bruce vive isolado, escondendo-se das autoridades e tentando encontrar uma cura para sua condição. O ator transmite de forma convincente a sensação de ansiedade permanente que acompanha Banner. Seus gestos contidos, sua linguagem corporal cautelosa e seu olhar frequentemente preocupado
mostram um homem que teme a si mesmo tanto quanto teme seus perseguidores. Norton constrói um Bruce Banner inteligente, sensível e profundamente humano, permitindo que o público compreenda o drama interno de alguém que pode se transformar em uma força destrutiva a qualquer momento. Além de retratar a fragilidade emocional de Banner, Edward Norton também desempenha um papel importante na evolução do personagem ao longo da trama. Inicialmente, Bruce enxerga o Hulk apenas como uma maldição da qual precisa se livrar. Conforme os acontecimentos avançam, ele começa a perceber que talvez seja possível coexistir com essa parte de sua identidade. O ator consegue mostrar essa mudança de perspectiva de maneira gradual, fazendo com que o crescimento do personagem pareça natural e convincente. Seu desempenho ajuda a transformar Bruce em mais do que um simples cientista perseguido, apresentando-o como um homem que luta para aceitar sua própria natureza. A personagem Betty Ross é interpretada por Liv Tyler. Betty é uma cientista talentosa e a antiga companheira de Bruce Banner. Sua função na história vai muito além do interesse romântico tradicional. Ela representa uma das poucas conexões humanas que Bruce ainda possui e simboliza a possibilidade de uma vida normal. Liv Tyler oferece uma interpretação marcada por empatia, inteligência e determinação. A atriz demonstra que Betty compreende os riscos envolvidos na situação de Bruce, mas escolhe ajudá-lo mesmo assim. Sua presença traz equilíbrio emocional ao filme, servindo como contraponto à violência e à perseguição constantes. O relacionamento entre Betty e Bruce é uma das bases emocionais da narrativa. Liv Tyler trabalha essa dinâmica com delicadeza, transmitindo sentimentos de amor, preocupação e esperança. Mesmo após anos separados, Betty continua acreditando no homem por trás do monstro. A atriz consegue mostrar que sua personagem não ignora os perigos do Hulk, mas reconhece que Bruce continua sendo uma pessoa digna de compaixão e confiança. Esse aspecto fortalece a dimensão humana da história e oferece momentos de calma em meio ao caos das cenas de ação. Outro membro essencial do elenco é William Hurt, que interpreta o general Thaddeus Ross. O personagem é um oficial militar obstinado que vê Bruce Banner como uma oportunidade científica e estratégica. Hurt constrói Ross como um homem autoritário, disciplinado e determinado a alcançar seus objetivos. Sua atuação evita transformar o personagem em um simples vilão. Em vez disso, apresenta alguém que acredita estar agindo em defesa da segurança nacional, mesmo quando suas decisões produzem consequências perigosas. O William Hurt transmite perfeitamente a obsessão que define o General Ross. Ao longo do filme, fica evidente que sua busca pelo Hulk vai além do dever militar. O personagem desenvolve uma necessidade quase pessoal de controlar aquilo que considera uma ameaça. O ator expressa essa obsessão através de sua postura rígida, de seu tom de voz firme e de sua incapacidade de abandonar a missão. Ao mesmo tempo, Hurt permite que o público perceba momentos de conflito interno, especialmente quando suas ações acabam colocando outras pessoas em risco. Essa complexidade torna Ross uma figura mais interessante e realista. O principal antagonista da história é interpretado por Tim Roth, que dá vida ao soldado Emil Blonsky. Roth apresenta um personagem inicialmente admirável devido à sua coragem e experiência militar. Blonsky é um combatente altamente treinado que aceita a missão de capturar o Hulk sem compreender totalmente a dimensão do desafio. O ator constrói uma trajetória fascinante, mostrando a transformação gradual de um soldado disciplinado em alguém consumido pela ambição. Tim Roth realiza um dos trabalhos mais importantes do filme, porque sua atuação sustenta a evolução do antagonista. À medida que Blonsky testemunha a força extraordinária do Hulk, ele passa a desejar esse mesmo poder. A interpretação do ator mostra como a admiração se transforma em inveja e, posteriormente, em obsessão. Cada decisão tomada pelo personagem o afasta de sua humanidade e o aproxima da monstruosidade.
Roth consegue transmitir essa deterioração psicológica sem depender apenas dos efeitos visuais, tornando a transformação do personagem convincente e perturbadora. Quando Blonsky finalmente se torna o Abominável, a criatura resultante representa o oposto do Hulk em termos morais. Enquanto Bruce luta constantemente para controlar seu lado destrutivo, Blonsky abraça o poder sem considerar as consequências. Tim Roth estabelece essa diferença ainda antes da transformação física, permitindo que o confronto final entre os dois personagens tenha significado emocional além do espetáculo visual. Um papel menor, mas significativo, é desempenhado por Tim Blake Nelson, que interpreta Samuel Stearns. O personagem é um cientista brilhante que auxilia Bruce em sua busca por uma cura. Nelson traz uma energia diferente ao filme, oferecendo momentos de entusiasmo científico e curiosidade intelectual. Seu personagem acredita no potencial do conhecimento para resolver problemas aparentemente impossíveis. Embora tenha menos tempo de tela do que outros membros do elenco principal, sua contribuição é crucial para o desenvolvimento da trama. Tim Blake Nelson interpreta Stearns como alguém fascinando pelas possibilidades da ciência. O ator transmite uma mistura de genialidade e imprudência, características que acabam influenciando diretamente os acontecimentos da história. Sua atuação ajuda a destacar um dos temas centrais do filme: a ideia de que o conhecimento científico pode gerar tanto progresso quanto desastre, dependendo da forma como é utilizado. Outro ator importante é Ty Burrell, que interpreta Leonard Samson. O personagem é um psiquiatra e novo namorado de Betty Ross durante a ausência de Bruce Banner. Embora não tenha um papel central nas sequências de ação, Samson contribui para o desenvolvimento das relações pessoais da história. Ty Burrell apresenta o personagem como alguém educado, inteligente e relativamente compreensivo, evitando transformá-lo em um rival estereotipado. A presença de Leonard Samson destaca as consequências da longa ausência de Bruce na vida de Betty. Enquanto Banner esteve escondido, outras pessoas continuaram seguindo suas vidas. Burrell interpreta o personagem com maturidade, mostrando que ele não é simplesmente um obstáculo romântico, mas uma pessoa genuinamente interessada no bem-estar de Betty. Essa abordagem acrescenta realismo às relações interpessoais do filme. Entre os militares que participam da caçada ao Hulk, destaca-se Tim Guinee. Seu personagem atua como um dos oficiais que auxiliam o General Ross nas operações de captura. Embora tenha uma participação mais limitada, ele contribui para mostrar a escala dos esforços militares mobilizados contra Banner. A atuação ajuda a reforçar a atmosfera de perseguição constante que domina grande parte da narrativa. Também merece destaque Peter Mensah. O ator interpreta um oficial de alta patente, que interage com Ross em momentos importantes da trama. Sua presença acrescenta credibilidade ao ambiente militar do filme e demonstra que a busca pelo Hulk envolve não apenas interesses pessoais, mas também preocupações institucionais relacionadas à segurança e à defesa. Um dos momentos mais lembrados do elenco ocorre através da participação especial de Lou Ferrigno. Ferrigno possui uma ligação histórica com o personagem Hulk, tendo interpretado a versão televisiva do herói décadas antes. Sua breve aparição funciona como uma homenagem aos fãs antigos da franquia. Embora sua participação seja pequena, ela estabelece uma conexão simbólica entre diferentes gerações da história do Hulk. Outra participação especial importante é a de Stan Lee. Criador e co-criador de inúmeros personagens da Marvel, Stan Lee aparece em uma cena curta, mas memorável. Sua presença tornou-se uma tradição nos filmes baseados nos quadrinhos da Marvel. Mesmo com poucos segundos de tela, Lee contribui para o senso de continuidade e celebração do universo dos quadrinhos. O trabalho coletivo do elenco é particularmente importante porque o filme depende tanto de efeitos digitais quanto de performances humanas. O Hulk em si é criado através de tecnologia de computação gráfica, mas sua personalidade e emoções derivam diretamente da interpretação de Edward Norton. Da mesma forma, o impacto dramático do Abominável depende do desempenho de Tim Roth antes da transformação.
Os efeitos especiais podem criar criaturas impressionantes, mas são os atores que fornecem o contexto emocional necessário para que o público se importe com o destino dos personagens. A química entre os membros do elenco também merece reconhecimento. Edward Norton e Liv Tyler conseguem transmitir uma conexão emocional convincente, tornando o relacionamento entre Bruce e Beth um elemento central da narrativa. Da mesma forma, os confrontos entre Norton e William Hurt criam uma tensão constante, enquanto as cenas envolvendo Norton e Tim Roth estabelecem a rivalidade que culmina no confronto final. Essas relações interpessoais ajudam a sustentar a história mesmo nos momentos em que não há ação. Outro aspecto interessante é como cada ator representa uma visão diferente do poder. Bruce Banner, interpretado por Norton, teme o poder que possui. Beth Ross, interpretada por Tyler, acredita que o poder deve ser acompanhado de responsabilidade e compaixão. O General Ross, interpretado por Hurt, vê o poder como uma ferramenta de controle e segurança. Emil Blonsky, interpretado por Roth, enxerga o poder como um objetivo em si mesmo. Essas diferentes perspectivas enriquecem os temas do filme e tornam os conflitos mais significativos. No conjunto, o elenco de The Incredible Hulk desempenha um papel essencial para transformar a história em algo mais profundo do que uma simples aventura de super-heróis. Edward Norton oferece uma interpretação emocionalmente complexa de Bruce Banner. Liv Tyler traz humanidade e esperança à narrativa. William Hurt cria um antagonista moralmente ambíguo e movido pela obsessão. Tim Roth constrói uma das transformações mais marcantes do filme, mostrando como a ambição pode corromper uma pessoa. Os demais atores complementam esse núcleo principal com desempenhos sólidos que ajudam a desenvolver o universo da história. Graças a esse trabalho coletivo, o filme consegue equilibrar ação, drama, ficção científica e emoção, criando uma experiência que permanece relevante para os fãs do personagem Hulk. The Incredible Hulk é um filme que muitas vezes divide opiniões dentro do gênero de super-heróis, principalmente porque ele chegou em um momento em que o estilo dos filmes da Marvel ainda estava sendo estruturado. Lançado no início da expansão do universo cinematográfico da Marvel, o longa tenta equilibrar uma história de origem emocional com grandes cenas de ação e destruição. O resultado é um filme que não é perfeito, mas que possui qualidades sólidas e ainda hoje é lembrado como uma das interpretações mais sombrias e contidas do personagem Hulk no cinema moderno. Uma das maiores forças do filme está na forma como ele trata o protagonista Bruce Banner, interpretado por Edward Norton. Diferente de outras versões mais leves ou focadas apenas na ação, esta interpretação enfatiza o sofrimento psicológico do personagem. O filme apresenta Banner como alguém que vive em constante fuga, tentando evitar qualquer situação que possa desencadear sua transformação. Essa abordagem dá ao filme um tom mais dramático e humano, tornando a história menos sobre um monstro destruindo tudo e mais sobre um homem tentando não perder o controle de si mesmo. Esse foco emocional é um dos pontos mais fortes da obra e ajuda a diferenciá-la de outros filmes de super-heróis da época. Outro ponto positivo importante é a atuação de Liv Tyler como Beth Ross. Ela traz uma sensibilidade essencial para a narrativa, funcionando como uma âncora emocional para Bruce Banner. A relação entre os dois personagens é construída com cuidado e ajuda a humanizar ainda mais o protagonista. Beth não é apenas um interesse romântico, mas uma cientista que compreende a situação de Bruce e tenta ajudá-lo racionalmente e emocionalmente. Essa dinâmica torna o filme mais equilibrado, pois insere momentos de calma e intimidade em meio ao caos e à perseguição constante. O terceiro pilar do elenco é William Hurt, que interpreta o general Thaddeus Ross. Sua performance adiciona uma camada de conflito moral à história. Ross não é retratado apenas como um vilão tradicional, mas como alguém que acredita estar fazendo o certo ao tentar capturar o Hulk. Ele representa a visão militar e institucional do poder, onde o controle é mais importante do que a compreensão. Essa perspectiva cria tensão constante entre ele e Bruce Banner, já que ambos têm objetivos opostos,
mas também são movidos por convicções pessoais fortes. Do ponto de vista da ação, o filme entrega cenas bastante impactantes. As sequências de transformação do Hulk são visualmente impressionantes, especialmente considerando a época em que o filme foi lançado. A captura de movimentos e os efeitos digitais conseguem transmitir peso e intensidade às lutas, mesmo que hoje pareçam um pouco datados em comparação com produções mais recentes. Ainda assim, a destruição causada pelas batalhas é bem coreografada e contribui para a sensação de escala gigantesca que o personagem exige. Outro aspecto positivo é o tom mais sério e sombrio do filme. Diferente de outros títulos da Marvel, que adotam um humor mais leve, este longa aposta em uma atmosfera mais tensa e dramática. Isso funciona bem para o personagem Hulk, que carrega uma narrativa naturalmente trágica. A ideia de um homem que se transforma em um monstro contra sua vontade é explorada de forma consistente, criando uma identidade própria para o filme dentro do gênero de super-heróis. No entanto, o filme também possui alguns problemas que afetam sua recepção geral. Um dos principais é o ritmo da narrativa. Em alguns momentos, a história parece lenta, especialmente nas partes em que Bruce Banner está tentando encontrar uma cura ou se escondendo. Essas cenas são importantes para o desenvolvimento do personagem, mas podem parecer repetitivas para quem espera mais ação constante. Isso cria um certo desequilíbrio entre drama e ação. Outro ponto criticado é que o filme, apesar de interessante, não aprofunda completamente todos os seus personagens secundários. Algumas figuras importantes aparecem com menos desenvolvimento do que poderiam ter, especialmente quando comparadas ao foco dado a Bruce Banner e ao antagonista principal. Isso faz com que certas subtramas pareçam superficiais ou pouco exploradas. Também é importante observar que The Incredible Hulk não tem uma ligação tão forte com outros filmes do universo Marvel, como outros títulos lançados posteriormente. Isso faz com que ele pareça um pouco isolado dentro da franquia, o que pode diminuir sua relevância para quem está assistindo apenas como parte de uma maratona do universo cinematográfico. Ainda assim, essa independência também pode ser vista como um ponto positivo, já que o filme funciona bem como uma história fechada. Em termos de direção, o filme mantém um estilo funcional e direto. A narrativa não é excessivamente complexa, e isso ajuda a manter o foco na jornada emocional de Bruce Banner. A direção prioriza a clareza das cenas de ação e o desenvolvimento do drama pessoal, evitando exageros estilísticos. Isso pode agradar espectadores que preferem histórias mais simples e objetivas, mas pode desagradar quem busca algo mais inovador visualmente. A trilha sonora também cumpre bem seu papel, reforçando a tensão e a emoção dos momentos-chave. Ela não é extremamente memorável, mas ajuda a sustentar o clima do filme, especialmente nas cenas de perseguição e transformação. Esse suporte musical contribui para a imersão do público na história. Quando se avalia o filme como um todo, é possível dizer que ele possui uma identidade própria dentro do gênero de super-heróis. Ele não tenta ser leve ou exageradamente divertido, mas sim uma história mais séria sobre controle emocional e responsabilidade. Isso o torna diferente de muitos outros filmes da mesma época. Em relação à pergunta se o filme vale a pena assistir, a resposta depende do tipo de experiência que o espectador procura. Para quem gosta de filmes de ação com muita leveza, humor constante e ritmo acelerado, este pode não ser o título mais empolgante. Ele tem um tom mais lento e dramático em vários momentos. Porém, para quem aprecia histórias de origem com profundidade emocional e foco psicológico, o filme oferece uma experiência interessante e até diferenciada. Outro ponto que vale destacar é que o filme funciona bem como introdução ao personagem Hulk dentro do cinema moderno. Ele apresenta uma versão mais humana e trágica do personagem, o que ajuda a compreender melhor suas motivações e conflitos internos. Isso torna a experiência mais rica para quem deseja conhecer o personagem além das cenas de ação. As atuações também elevam o nível do filme, especialmente de Edward Norton e Tim Roth. Ambos conseguem dar profundidade aos seus personagens e tornar o conflito central mais significativo.
Mesmo que alguns efeitos especiais já não sejam tão impressionantes hoje em dia, o impacto emocional das atuações ainda se mantém relevante. Por outro lado, o filme poderia ter sido mais ousado em alguns aspectos. Ele segue uma estrutura relativamente tradicional de origem de super-herói, sem grandes surpresas narrativas. Isso faz com que, em certos momentos, ele pareça previsível. Ainda assim, a execução competente impede que o filme se torne desinteressante. Em conclusão, The Incredible Hulk é um filme sólido, com boas atuações, um tom mais sério e uma abordagem emocional interessante do personagem principal. Ele não é perfeito, mas também está longe de ser um fracasso. Sua principal força está na forma como humaniza o Hulk e transforma sua história em um drama pessoal sobre controle e identidade. Se vale a pena assistir ou não, depende do que você espera. Se a expectativa for por um filme leve, cheio de humor e ritmo acelerado, talvez ele não seja a melhor escolha. Mas se a ideia for assistir a uma história mais sombria, emocional e focada no conflito interno de um personagem poderoso e trágico, então o filme definitivamente merece ser visto. O trabalho de efeitos visuais, VFX e computação gráfica, CGI, em The Incredible Hulk, é um dos elementos mais importantes do filme, porque praticamente toda a presença do Hulk e do Abominável depende dessas tecnologias. Sem esse suporte digital, seria impossível transmitir a escala, o peso e a força dessas criaturas de forma convincente. O filme chegou em um momento em que os estúdios ainda estavam refinando o uso de captura de movimento em personagens totalmente digitais. E isso faz com que ele seja um exemplo interessante de transição tecnológica dentro do cinema de super-heróis. O principal desafio dos VFX do filme era criar um Hulk que parecesse ao mesmo tempo realista e emocionalmente expressivo. Diferente de criaturas genéricas, o Hulk precisava transmitir emoções humanas, como raiva, dor e proteção, mesmo sendo uma figura totalmente digital. Para isso, a equipe de efeitos visuais utilizou uma combinação de captura de movimento e animação facial avançada. O corpo do personagem foi baseado nos movimentos do ator Edward Norton, em algumas referências, mas a performance física do Hulk foi construída principalmente com atores de captura de movimento e animadores especializados que ajustavam cada detalhe para manter a sensação de peso e massa muscular. Um dos pontos mais complexos do CGI foi a textura da pele do Hulk. A equipe de VFX precisou criar um material que parecesse vivo, com poros, veias e variações de cor dependendo da iluminação e do estado emocional da criatura. A pele não poderia parecer plástica ou artificial, então foram utilizados sistemas avançados de shading e simulação de subsuperfície para imitar a forma como a luz atravessa a pele humana em grande escala. Esse tipo de detalhe é o que ajuda o personagem a se encaixar melhor no mundo real, especialmente durante cenas em ambientes urbanos. Outro aspecto importante foi a simulação muscular. O Hulk não é apenas um personagem grande. Ele precisa transmitir a sensação de força extrema em cada movimento. Para isso, os artistas de efeitos visuais criaram um sistema de músculos digitais que se contraem e relaxam conforme a ação do personagem. Isso significa que quando o Hulk levanta um objeto pesado ou golpeia um inimigo, os músculos do seu corpo reagem de forma natural e física. Essa simulação ajudou a dar credibilidade às cenas de ação, especialmente nos momentos em que o personagem interage com o ambiente. As cenas de destruição também exigiram um trabalho intenso de CGI. Quando o Hulk luta em ambientes urbanos, carros são arremessados, prédios sofrem danos e o chão se quebra sob o impacto das criaturas. Tudo isso foi criado digitalmente ou combinado com elementos reais filmados em estúdio. A equipe de VFX precisou equilibrar destruição visual com realismo físico, garantindo que cada objeto tivesse peso e impacto coerente. Por exemplo, quando um carro é arremessado, ele não apenas voa no ar, mas também sofre deformações realistas, como amassados e explosões de vidro.
Outro grande destaque técnico do filme é o personagem Abominável, interpretado por Tim Roth. Assim como o Hulk, ele foi totalmente criado com CGI em sua forma final. No entanto, sua aparência é ainda mais exagerada e monstruosa, o que exigiu um nível diferente de detalhamento. A equipe de efeitos visuais trabalhou para diferenciar visualmente os dois personagens, mesmo que ambos tenham origem semelhante. Enquanto o Hulk tem um visual mais humano e proporcional, o Abominável possui ossos mais pronunciados, pele mais rígida e uma estrutura corporal mais agressiva. A iluminação digital foi outro fator essencial para o sucesso dos efeitos visuais. Para que o Hulk e o Abominável parecessem parte do ambiente real, os artistas precisaram recriar digitalmente as condições de luz de cada cena. Isso significa que cada sombra, reflexo e brilho na pele dos personagens foi cuidadosamente ajustado para combinar com o cenário filmado. Sem esse trabalho, os personagens digitais pareceriam colados na imagem, o que quebraria a imersão do espectador. Um dos desafios mais difíceis foi integrar os personagens CGI com atores reais em cena. Muitas vezes, os atores precisavam interagir com um espaço vazio ou com marcadores que representavam o Hulk durante as filmagens. Depois, os animadores substituíam essas referências por modelos digitais. Esse processo exige precisão extrema, porque o posicionamento dos atores reais precisa corresponder perfeitamente ao movimento dos personagens digitais. Qualquer erro de escala ou direção poderia quebrar a ilusão da cena. A captura de movimento foi uma das tecnologias centrais do filme. Ela permite registrar os movimentos de um ator real e transferi-los para um modelo digital. No caso do Hulk, isso ajudou a manter uma base de movimento humano, mesmo em uma criatura gigantesca. No entanto, não foi uma transferência direta. Os animadores precisaram ajustar a velocidade, o peso e a intensidade dos movimentos para que fizessem sentido em um corpo muito maior e mais forte do que o humano. Isso cria uma sensação de realidade aumentada, onde o personagem parece humano, mas ao mesmo tempo claramente sobre-humano. As expressões faciais também receberam atenção especial. O Hulk não é apenas um ser que se move, ele também expressa emoções complexas. A equipe de VFX desenvolveu sistemas avançados de rig facial para permitir que músculos digitais reproduzissem expressões como raiva, confusão e até momentos de proteção. Esses detalhes são essenciais para que o público se conecte emocionalmente com o personagem, mesmo ele sendo totalmente criado por computador. Outro ponto importante é a evolução visual do próprio Hulk ao longo do filme. Os artistas de efeitos visuais ajustaram sua aparência para refletir mudanças emocionais. Em momentos de raiva intensa, suas veias ficam mais visíveis, sua postura se torna mais agressiva e sua respiração mais pesada. Em momentos de controle, ele parece mais estável e menos deformado pela tensão muscular. Essa variação ajuda a contar a história visualmente, sem necessidade de diálogo. As cenas de luta entre Hulk e Abominável representam o ápice do trabalho de CGI do filme. Nessas sequências, a equipe precisou coordenar múltiplos elementos ao mesmo tempo: personagens digitais, destruição ambiental, partículas de poeira, explosões e câmeras em movimento rápido. Cada golpe trocado entre os dois gigantes exigiu simulação física detalhada para garantir que o impacto parecesse real. O chão se quebra com base na força aplicada, os objetos são deslocados de acordo com a massa dos personagens e até o ar ao redor das lutas foi tratado com efeitos de partículas para aumentar a sensação de intensidade. O uso de câmera virtual também foi essencial nessas cenas. Como os personagens não existem fisicamente no set, os diretores puderam posicionar câmeras digitais em ângulos impossíveis, como dentro da luta ou muito próximas dos personagens. Isso cria uma sensação de imersão que seria impossível com filmagem tradicional. O resultado são cenas dinâmicas, com movimentos amplos e visão detalhada da ação. Outro elemento interessante do VFX é a simulação de fluidos e partículas.
Sempre que o Hulk se move rapidamente ou quebra algo, poeira, fragmentos e detritos são gerados digitalmente. Esses pequenos detalhes são fundamentais para dar realismo às cenas. Sem eles, os movimentos pareceriam vazios ou leves demais. A presença de partículas no ar ajuda o espectador a sentir o impacto físico da ação. Apesar de todos esses avanços, alguns aspectos do CGI do filme mostram as limitações da época. Em comparação com filmes mais recentes, algumas texturas podem parecer menos refinadas e certos movimentos podem parecer um pouco pesados ou artificiais em cenas muito rápidas. No entanto, isso não diminui o impacto geral do trabalho, que ainda é considerado muito competente para o período em que foi feito. Outro ponto importante é que o filme opta por um estilo visual mais realista e menos estilizado. Isso significa que os VFX não são exagerados em cores ou efeitos chamativos, mas sim focados em simular a realidade da forma mais crível possível. Essa escolha ajuda a manter o tom sério da história, mas também limita um pouco a liberdade criativa visual. A integração entre efeitos práticos e digitais também merece destaque. Em várias cenas, elementos físicos reais foram usados no set, como veículos, estruturas e explosões controladas, enquanto o Hulk e o Abominável eram adicionados digitalmente depois. Essa combinação ajuda a criar uma base realista para os personagens digitais interagirem, tornando o resultado final mais convincente. Em termos de impacto geral, os VFX de The Incredible Hulk foram fundamentais para estabelecer um padrão visual para o personagem dentro do cinema moderno. Eles ajudaram a definir como o Hulk deveria se mover, reagir e ocupar espaço em cena, influenciando futuras aparições do personagem em outros filmes. No final, o trabalho de CGI e VFX do filme pode ser visto como um marco de sua época. Ele não é perfeito, mas é extremamente importante para a evolução do uso de personagens digitais no cinema de super-heróis. A combinação de captura de movimento, simulação muscular, iluminação digital e integração com ambientes reais cria uma experiência visual convincente e ainda hoje respeitável. O desempenho de bilheteria e o lançamento em mídia doméstica de The Incredible Hulk são aspectos muito importantes para entender o impacto comercial do filme dentro do cinema de super-heróis. Embora o longa não tenha alcançado o mesmo nível de sucesso de outros filmes do mesmo período dentro do universo da Marvel, ele ainda teve uma performance relevante e ajudou a consolidar o personagem Hulk como parte do cenário cinematográfico moderno. Além disso, sua chegada ao mercado de home media teve papel essencial na manutenção do interesse do público após o lançamento nos cinemas. Nos cinemas, o filme teve um desempenho considerado moderado. Ele foi lançado em um momento em que o gênero de super-heróis estava em crescimento, mas ainda não havia atingido o auge de popularidade global que viria anos depois. Isso significa que, apesar de ter um grande estúdio por trás e um personagem muito conhecido, o filme enfrentou uma competição forte com outras produções da época. A expectativa era de que ele tivesse um desempenho semelhante ou superior a outras adaptações de quadrinhos, mas o resultado final ficou abaixo do esperado em alguns mercados. O desempenho inicial de bilheteria foi impulsionado principalmente pelo interesse no personagem Hulk, que já era conhecido do público desde versões anteriores no cinema e na televisão. A presença de Edward Norton também ajudou a atrair espectadores, já que ele era um ator bastante respeitado e associado a papéis dramáticos intensos. Além disso, a promessa de um tom mais sério e conectado ao futuro universo cinematográfico da Marvel gerou curiosidade entre os fãs de quadrinhos. Durante o primeiro fim de semana de exibição, o filme conseguiu atrair uma grande quantidade de público, o que indicou um forte interesse inicial. No entanto, a queda de audiência nas semanas seguintes foi mais acentuada do que o esperado. Isso pode ser explicado por diversos fatores, incluindo a recepção crítica mista e a forte concorrência com outros lançamentos do mesmo período. Apesar disso, o filme conseguiu se manter em cartaz por um tempo razoável e acumulou uma bilheteria global significativa. O mercado internacional teve papel importante no desempenho total do filme. Em muitos países, o Hulk é um personagem bastante reconhecido.
o que ajudou a equilibrar os resultados financeiros. O público fora dos Estados Unidos demonstrou interesse consistente, especialmente em regiões onde filmes de ação e super-heróis já tinham grande apelo comercial. Essa performance internacional ajudou a compensar parte das limitações do desempenho doméstico. Outro fator relevante para a bilheteria foi o estilo do filme. Diferente de produções mais leves e humorísticas, The Incredible Hulk adota um tom mais sério e sombrio. Isso agradou parte do público que buscava uma abordagem mais dramática, mas pode ter limitado o alcance entre espectadores que preferem entretenimento mais leve e divertido. Essa escolha estilística influencia diretamente o tipo de público que o filme consegue atingir. A presença de Tim Roth como antagonista também contribuiu para o interesse do público, especialmente entre fãs de filmes de ação. Sua transformação em abominável foi um dos principais atrativos promocionais do filme, sendo frequentemente destacada em trailers e materiais de divulgação. Isso ajudou a criar expectativa em torno das cenas de confronto entre o Hulk e seu inimigo. Apesar de não ter se tornado um dos maiores sucessos financeiros da época, o filme teve importância estratégica dentro do crescimento do universo cinematográfico da Marvel. Ele ajudou a estabelecer conexões narrativas com futuros filmes e demonstrou que o estúdio estava investindo na construção de uma franquia maior. Mesmo com resultados financeiros mais modestos, o filme cumpriu um papel importante no desenvolvimento desse projeto. Após sua exibição nos cinemas, o lançamento em mídia doméstica se tornou uma etapa essencial para prolongar a vida comercial do filme. O lançamento em DVD e Blu-ray permitiu que o público revisitasse a história em casa, além de alcançar novos espectadores que não haviam assistido ao filme nos cinemas. Esse tipo de lançamento era extremamente importante na época, pois representava uma fonte significativa de receita adicional para os estúdios. A versão em DVD trouxe o filme com diferentes opções de áudio e legendas, permitindo que ele fosse consumido por um público mais amplo ao redor do mundo. Além disso, os discos incluíam materiais extras, como bastidores da produção, entrevistas com o elenco e equipe técnica e explicações sobre os efeitos visuais. Esses conteúdos adicionais ajudaram a aprofundar o entendimento do público sobre o processo de criação do filme. O lançamento em Blu-ray ofereceu uma experiência visual aprimorada, com qualidade de imagem superior e som mais imersivo. Isso foi especialmente importante para um filme que depende tanto de efeitos visuais e CGI. As cenas do Hulk e do Abominável se beneficiam muito da alta definição, permitindo que os detalhes da animação digital, como texturas da pele e simulação muscular, fossem melhor apreciados. Outro aspecto importante do lançamento em mídia doméstica foi a inclusão de cenas deletadas e versões estendidas. Essas cenas adicionais mostravam momentos que não entraram na versão final do filme, geralmente por questões de ritmo ou duração. Para os fãs, esse material extra ofereceu uma visão mais completa da narrativa e dos personagens, especialmente no desenvolvimento de Bruce Banner e sua relação com Betty Ross, interpretada por Liv Tyler. O sucesso do filme no mercado de home video também ajudou a manter sua relevância ao longo dos anos. Mesmo que sua bilheteria não tenha sido extraordinária, as vendas de DVDs e Blu-rays contribuíram para fortalecer sua posição dentro da franquia Marvel. Isso foi importante para garantir que o personagem Hulk continuasse sendo utilizado em futuras produções do estúdio. Além disso, o lançamento digital do filme em plataformas de compra e aluguel online começou a ganhar força nos anos seguintes. Isso permitiu que novas gerações de espectadores tivessem acesso fácil ao filme, ampliando seu alcance além do formato físico. A transição para o digital também ajudou a manter o filme disponível em mercados onde o DVD já não era mais popular. Outro ponto relevante é que o desempenho em mídia doméstica mostrou que o filme tinha um público fiel, mesmo que não fosse um grande sucesso de bilheteria. Muitos fãs de quadrinhos e do próprio Hulk adquiriram o filme para colecionar ou rever a história. Isso reforça a ideia de que o valor de uma produção não depende apenas da bilheteria inicial, mas também da sua longevidade no mercado. Em termos de impacto financeiro geral, The Incredible Hulk conseguiu se pagar e gerar lucro,
mas não atingiu o nível de sucesso explosivo esperado para um blockbuster de super-herói. Isso fez com que o personagem passasse por algumas mudanças em sua representação dentro do universo cinematográfico nos filmes seguintes, embora continuasse sendo parte importante da franquia. O desempenho moderado também influenciou decisões criativas futuras. O estúdio passou a integrar o Hulk de forma diferente em produções posteriores, especialmente em filmes de equipe, onde o personagem poderia ser explorado sem a necessidade de um filme solo imediato. Essa estratégia ajudou a manter o personagem relevante mesmo sem uma sequência direta do mesmo estilo. O legado comercial do filme, portanto, não está apenas nos números de bilheteria ou vendas de mídia doméstica, mas também na forma como ele ajudou a moldar o futuro do personagem dentro do cinema. Ele serviu como uma peça de transição importante entre diferentes fases do desenvolvimento da Marvel nas telas. No final, o desempenho de The Incredible Hulk mostra que um filme pode ter importância além do sucesso imediato nas bilheterias. Seu lançamento em mídia doméstica, aliado ao interesse contínuo do público, garantiu que ele permanecesse relevante e contribuísse para a evolução do universo cinematográfico da Marvel. O filme The Incredible Hulk é uma produção que divide opiniões até hoje, principalmente porque tenta equilibrar dois objetivos diferentes: ser um filme de origem emocional e, ao mesmo tempo, funcionar como um grande filme de ação de super-herói. Por causa disso, ele tem pontos muito fortes que ainda são elogiados pelos fãs, mas também apresenta algumas limitações que o impedem de ser considerado uma obra perfeita dentro do gênero. Analisar seus pontos positivos e negativos ajuda a entender melhor por que ele ocupa uma posição tão particular dentro do cinema da Marvel. Um dos maiores pontos positivos do filme é a forma como ele trata o protagonista Bruce Banner, interpretado por Edward Norton. Diferente de versões mais leves ou focadas apenas na ação, este filme mergulha profundamente no lado psicológico do personagem. Bruce não é mostrado apenas como um herói, mas como alguém que vive constantemente em conflito consigo mesmo. Ele não quer seus poderes, não deseja ser uma arma e, acima de tudo, tem medo de machucar as pessoas ao seu redor. Essa abordagem mais humana torna o personagem muito mais complexo e interessante. Outro ponto positivo importante é a atuação de Liv Tyler como Betty Ross. Ela traz emoção e sensibilidade ao filme, funcionando como uma ponte entre o mundo científico e o lado emocional da história. Betty representa esperança e compreensão, algo que Bruce não encontra em nenhum outro lugar. Sua presença ajuda a equilibrar o tom mais pesado do filme, oferecendo momentos de calma e conexão emocional em meio ao caos das perseguições e batalhas. A performance de Tim Roth também é um dos grandes destaques positivos. Ele consegue transformar um soldado comum em um antagonista extremamente interessante. O desenvolvimento de Emil Blonsky é bem construído, mostrando sua evolução de um militar disciplinado para alguém obcecado por poder. Essa transformação não acontece de forma repentina, mas sim gradual, o que torna o personagem mais crível e impactante. Outro ponto forte do filme é o tom mais sério e sombrio. As cenas de ação também são um grande destaque positivo. As transformações do Hulk são visualmente impressionantes para a época e conseguem transmitir bem a sensação de destruição e força descomunal. As lutas entre o Hulk e o Abominável são especialmente impactantes, mostrando um nível de escala raramente visto em filmes anteriores do personagem. A coreografia das batalhas, combinada com os efeitos visuais, cria momentos de grande impacto visual. O trabalho de CGI e efeitos visuais também merece ser considerado um ponto positivo. A criação do Hulk digital foi um desafio enorme, e a equipe conseguiu produzir um personagem que, mesmo sendo totalmente gerado por computador, transmite peso, emoção e presença física. A simulação muscular, a textura da pele e a integração com o ambiente são elementos que ajudam a manter o realismo das cenas. Além disso, o filme consegue explorar bem o tema da responsabilidade. Bruce Banner constantemente tenta evitar o uso de seus poderes, mostrando que força sem controle pode ser destrutiva. Essa mensagem moral é um dos pilares da narrativa e ajuda a dar profundidade ao filme,
indo além de um simples espetáculo de ação. No entanto, o filme também possui alguns pontos negativos importantes que afetam sua recepção geral. Um dos principais é o ritmo da narrativa. Em várias partes, a história se torna lenta, especialmente durante as sequências em que Bruce está em fuga ou tentando encontrar uma cura. Embora essas cenas sejam importantes para o desenvolvimento do personagem, elas podem parecer repetitivas para alguns espectadores. Outro ponto negativo é que alguns personagens secundários não são tão bem desenvolvidos quanto poderiam ser. Enquanto Bruce, Betty e Blonsky recebem bastante atenção, outros personagens acabam ficando em segundo plano. Isso faz com que o universo do filme pareça um pouco limitado, com foco excessivo em poucas figuras centrais. A estrutura do roteiro também pode ser considerada um ponto fraco. Em certos momentos, a história segue uma fórmula previsível de perseguição, fuga e transformação. Isso reduz o impacto de algumas cenas, já que o público consegue antecipar o que vai acontecer em seguida. Falta um pouco de inovação narrativa para surpreender mais o espectador. Outro ponto negativo é a conexão limitada com o restante do universo Marvel. Apesar de o filme fazer parte de um grande projeto cinematográfico, ele funciona quase como uma história isolada. Isso pode ser visto como positivo por alguns, mas também limita seu impacto dentro de uma narrativa maior. A falta de integração mais forte com outros personagens reduz seu peso dentro da franquia. O próprio personagem do General Thaddeus Ross, interpretado por William Hurt, também apresenta um desenvolvimento um pouco limitado. Embora seja um personagem interessante, sua motivação poderia ser mais explorada. Em alguns momentos, ele parece excessivamente focado na captura do Hulk, sem aprofundar tanto suas razões emocionais ou estratégicas. Outro ponto negativo é que, apesar dos efeitos visuais serem bons para a época, eles já mostram sinais de envelhecimento quando comparados a filmes mais recentes. Algumas texturas e movimentos podem parecer menos naturais hoje em dia, especialmente em cenas muito rápidas ou com iluminação complexa. Isso não compromete totalmente o filme, mas é perceptível. O tom extremamente sério também pode ser considerado um ponto negativo, dependendo do público. Embora funcione bem para a história do Hulk, ele pode tornar o filme menos acessível para quem prefere produções mais leves e divertidas. A ausência de humor em muitos momentos faz com que o ritmo emocional fique pesado. Outro aspecto que pode ser criticado é a falta de inovação em algumas sequências de ação. Apesar de serem visualmente impressionantes, algumas lutas seguem padrões típicos do gênero, com destruição em larga escala e confrontos diretos sem muita variação criativa. Isso pode reduzir o impacto de cenas que, visualmente, são muito grandiosas. A trilha sonora, embora funcional, também não é particularmente memorável. Ela cumpre bem o papel de acompanhar a tensão e a ação, mas não se destaca como um elemento marcante do filme. Isso faz com que algumas cenas percam a oportunidade de se tornarem ainda mais icônicas. Outro ponto negativo é a ausência de uma identidade mais forte para o próprio Hulk como personagem falante ou comunicativo. Embora isso seja intencional, já que ele representa o lado mais primitivo de Bruce, em alguns momentos isso limita a profundidade emocional do personagem em comparação com outros heróis do cinema. Apesar desses problemas, é importante destacar que o filme ainda consegue entregar uma experiência sólida. Ele não falha em sua proposta principal, que é mostrar a luta interna de Bruce Banner e apresentar o Hulk como uma figura trágica e poderosa. Mesmo com suas limitações, o filme mantém coerência e oferece uma narrativa compreensível e emocionalmente envolvente. Em resumo, os pontos positivos de The Incredible Hulk incluem a atuação forte do elenco principal, o tom mais sério, a profundidade emocional do protagonista, as boas cenas de ação e o trabalho de efeitos visuais competente para a época. Já os pontos negativos envolvem ritmo irregular, personagens secundários pouco desenvolvidos, previsibilidade da história e algumas limitações técnicas que ficaram mais evidentes com o tempo. No final, o filme pode ser visto como uma obra equilibrada, com mais acertos do que erros.
especialmente para quem aprecia histórias de origem mais sombrias e focadas em conflitos internos. Ele não é perfeito, mas tem uma identidade própria dentro do gênero de super-heróis e continua sendo uma peça importante na evolução do personagem Hulk no cinema. O filme The Incredible Hulk teve uma trajetória de produção bastante interessante, principalmente quando analisamos o trabalho do diretor e dos roteiristas envolvidos. Diferente de muitos filmes de super-heróis que possuem uma única visão criativa claramente definida desde o início, este projeto passou por mudanças importantes durante o desenvolvimento, o que influenciou diretamente o tom, a narrativa e até a forma como os personagens foram construídos. Entender o papel da direção e do roteiro ajuda a compreender por que o filme tem uma identidade tão específica dentro do gênero. O diretor do filme foi Louis Leterrier, um cineasta francês conhecido por seu estilo voltado para a ação dinâmica e narrativa visual acelerada. Antes de assumir o projeto, Leterrier já havia trabalhado em filmes de ação que valorizavam coreografias intensas e ritmo rápido, o que influenciou diretamente a forma como ele conduziu as cenas do Hulk. Sua abordagem para este filme foi focada em criar uma experiência mais física e imediata, onde o público pudesse sentir o impacto dos movimentos do personagem e a destruição causada pelas batalhas. Leterrier teve o desafio de equilibrar dois elementos muito diferentes: o drama psicológico de Bruce Banner e as cenas de ação em larga escala envolvendo o Hulk. Para isso, ele optou por uma direção mais direta, evitando excessos estilísticos e priorizando a clareza visual. Isso significa que muitas cenas são filmadas de maneira simples, com foco no movimento dos personagens e na compreensão do espaço, especialmente durante as sequências de perseguição e luta. Essa escolha ajudou o filme a manter um ritmo consistente, mesmo quando a narrativa se torna mais emocional ou introspectiva. Outro ponto importante da direção de Louis Leterrier é sua colaboração com a equipe de efeitos visuais. Como o Hulk é um personagem totalmente digital, o diretor precisou trabalhar de forma muito próxima aos artistas de CGI, para garantir que a criatura se encaixasse no mundo real. Ele participou ativamente da definição do comportamento do personagem, influenciando como o Hulk deveria se mover, reagir e interagir com o ambiente. Essa integração entre direção e efeitos visuais foi essencial para o resultado final do filme. Leterrier também teve um papel importante na definição do tom do filme. Ele escolheu uma abordagem mais séria e sombria, diferente de outros filmes de super-heróis que apostavam em humor leve. Essa decisão ajudou a reforçar a natureza trágica do personagem Hulk, que não é apenas um herói, mas também uma figura marcada por sofrimento e perda de controle. O diretor buscou transmitir essa dualidade ao longo de toda a narrativa, alternando momentos de tensão emocional com explosões de ação intensa. Além do diretor, o roteiro do filme passou por um processo complexo de desenvolvimento. O principal roteirista acreditado é Zak Penn, que já tinha experiência em filmes de super-heróis e adaptações de quadrinhos. Penn foi responsável por estruturar a base narrativa do filme, incluindo a jornada de Bruce Banner, sua fuga constante e sua busca por uma cura. Seu trabalho focou em criar uma história mais direta e acessível, sem complicações excessivas na trama. Zak Penn construiu o roteiro com foco na ideia de perseguição e sobrevivência. Bruce Banner é apresentado como alguém que não pode ficar em um só lugar, o que cria uma estrutura narrativa baseada em deslocamento constante. Essa escolha de roteiro ajuda a manter o ritmo do filme dinâmico e também reforça a sensação de instabilidade emocional do protagonista. Cada nova localização representa uma tentativa falha de encontrar paz, o que dá ao filme um tom quase de tragédia contínua. No entanto, o roteiro também passou por contribuições importantes de Edward Norton, que, além de interpretar o protagonista, participou ativamente do desenvolvimento da história e do diálogo. Norton trouxe uma abordagem mais profunda e psicológica para o personagem, sugerindo mudanças que enfatizassem o lado científico e emocional de Bruce Banner.
Sua influência ajudou a tornar o personagem mais introspectivo e menos dependente apenas da ação. A participação de Edward Norton no roteiro gerou um equilíbrio interessante entre a estrutura de Zack Penn e a visão mais dramática do ator. Enquanto Penn focava na narrativa de fuga e ação, Norton buscava explorar o trauma e a luta interna de Banner. Essa combinação resultou em um roteiro que alterna entre momentos de grande intensidade emocional e sequências de movimento constante. Esse equilíbrio é uma das características mais marcantes do filme. O processo de escrita também envolveu ajustes para integrar o filme dentro de um universo cinematográfico maior. Embora o conceito do universo compartilhado ainda estivesse em desenvolvimento na época, já havia a intenção de conectar o Hulk com outras histórias futuras. Isso exigiu que o roteiro fosse construído de forma relativamente independente, mas com elementos que pudessem ser expandidos posteriormente. Essa abordagem influenciou a forma como certos personagens são apresentados e como a história é concluída. O roteiro também explora temas como responsabilidade científica e os limites da experimentação humana. Bruce Banner representa o cientista que ultrapassa fronteiras em busca de conhecimento, mas acaba criando consequências imprevisíveis. Essa temática é desenvolvida ao longo do filme através de diálogos e situações que mostram o conflito entre ciência e ética. Zack Penn estruturou esses elementos de forma acessível, sem tornar o filme excessivamente técnico, mas ainda mantendo uma base conceitual sólida. Outro aspecto importante do roteiro é a construção do antagonista Emil Blonsky, interpretado por Tim Hoff. A transformação do personagem em abominável é cuidadosamente planejada para refletir a progressão da narrativa. O roteiro mostra como a ambição e o desejo de poder podem levar à destruição, criando um contraste direto com Bruce Banner, que teme seu próprio poder. Essa dualidade é essencial para o conflito central do filme. A estrutura narrativa criada por Zack Penn segue um modelo relativamente clássico de filmes de origem, mas com a diferença de que o protagonista já possui seus poderes desde o início. Isso significa que o roteiro não foca na criação do Hulk, mas sim na tentativa de controlá-lo. Essa escolha muda completamente a dinâmica da história, tornando o conflito mais interno do que externo em muitos momentos. A colaboração entre diretor e roteiristas também foi fundamental para definir o ritmo do filme. Louis Leterrier frequentemente ajustava as cenas para garantir que o fluxo entre ação e drama fosse equilibrado. Isso significa que o roteiro não foi apenas seguido literalmente, mas adaptado durante a produção para se adequar melhor ao estilo visual e narrativo do diretor. Outro ponto relevante é como o roteiro trata os personagens secundários. Betty Ross, interpretada por Liv Tyler, é desenvolvida como uma figura emocional essencial para a história. O roteiro utiliza sua relação com Bruce Banner para humanizar o protagonista e criar momentos de pausa emocional dentro da narrativa acelerada. Essa função dramática foi cuidadosamente planejada para evitar que o filme se tornasse apenas uma sequência contínua de ação. O general Thaddeus Ross, interpretado por William Hurt, também é um elemento importante do roteiro. Ele representa a autoridade militar e a visão institucional do poder. O roteiro constrói sua motivação de forma relativamente consistente, mostrando que ele acredita estar agindo para proteger a população, mesmo quando suas decisões têm consequências negativas. A escrita do filme também teve o desafio de lidar com o equilíbrio entre humanidade e destruição. O Hulk é uma criatura de grande poder, mas o roteiro sempre tenta lembrar o público de que existe uma mente humana por trás dele. Isso é feito através de diálogos, momentos de introspecção e principalmente pela relação entre Bruce e Betty. Essa abordagem torna o filme mais emocional do que puramente visual. Em termos de estilo de escrita, o roteiro é relativamente direto. Ele não utiliza diálogos excessivamente complexos ou filosóficos, mas sim uma linguagem funcional que serve para avançar a história e desenvolver os personagens. Essa escolha combina bem com o estilo de direção de Louis Leterrier,
que prefere uma narrativa visual clara e objetiva. O processo de desenvolvimento do roteiro também envolveu revisões para ajustar o tom geral do filme. Em algumas versões iniciais, a história era mais focada em elementos científicos e experimentais, mas acabou sendo simplificada para dar mais espaço à ação e ao drama pessoal. Essa evolução ajudou a tornar o filme mais acessível ao público geral. No final, a combinação entre a direção de Louis Leterrier e o roteiro de Zack Penn, com contribuições importantes de Edward Norton, resultou em um filme com identidade própria dentro do gênero de super-heróis. Mesmo com algumas limitações e ajustes de produção, a obra consegue equilibrar ação, emoção e narrativa de forma coerente. O final de The Incredible Hulk é uma das partes mais importantes do filme, porque ele não apenas encerra a história principal, mas também reforça os temas centrais da narrativa, como controle, identidade, responsabilidade e a convivência com o próprio lado mais destrutivo. Diferente de finais completamente fechados, este encerramento deixa algumas portas abertas, ao mesmo tempo em que resolve o conflito imediato entre o Hulk e o Abominável. O desfecho também marca uma mudança significativa na forma como Bruce Banner enxerga sua própria condição. No clímax do filme, a cidade está em caos devido à destruição causada por Emil Blonsky, que, já transformado no Abominável, representa uma ameaça fora de controle. Ele não apenas possui força equivalente ou até superior ao Hulk em alguns momentos, mas também não demonstra qualquer tipo de hesitação moral. Enquanto Bruce Banner, interpretado por Edward Norton, luta constantemente para evitar machucar inocentes, o Abominável age com violência pura e sem restrições. Esse contraste é essencial para o entendimento do final do filme. O confronto final entre o Hulk e o Abominável acontece em meio à destruição urbana, onde ambos os personagens colossais se enfrentam em uma batalha intensa. O Hulk inicialmente enfrenta dificuldades, já que o Abominável possui experiência militar e uma agressividade ainda mais extrema. Durante a luta, a cidade sofre danos significativos, com veículos sendo destruídos, estruturas caindo e o caos se espalhando rapidamente. Esse cenário reforça o impacto físico dos dois seres no mundo humano. À medida que a luta avança, o Hulk começa a se adaptar ao estilo de combate do Abominável. Diferente de outras situações em que ele age apenas por instinto, aqui Bruce Banner parece ter um certo nível de controle sobre suas ações. Isso não significa que ele está completamente consciente, mas há uma diferença importante. Ele começa a proteger mais do que apenas reagir. Esse momento é crucial para o desenvolvimento do personagem dentro do final. Enquanto isso, o general Thaddeus Ross, interpretado por William Hurt, observa a batalha de longe. Ele finalmente percebe que sua obsessão em capturar o Hulk e controlar o poder acabou contribuindo para a criação de uma ameaça ainda maior, o Abominável. Essa realização traz um peso emocional para o desfecho, pois mostra que a tentativa de controle absoluto pode gerar consequências imprevisíveis e perigosas. Betty Ross, interpretada por Liv Tyler, também desempenha um papel emocional importante no final. Ela tenta ajudar Bruce a manter algum nível de humanidade mesmo durante a transformação. Sua presença simboliza a conexão entre o lado humano de Bruce e o monstro dentro dele. Betty não luta fisicamente, mas sua influência emocional é essencial para o comportamento do Hulk no clímax da história. Um momento decisivo da batalha ocorre quando o Hulk consegue dominar o Abominável. Em vez de matá-lo, ele escolhe poupá-lo. Esse gesto é extremamente importante para a narrativa porque mostra que, apesar de sua aparência monstruosa e sua força destrutiva, o Hulk ainda possui uma forma de moralidade. Esse é um dos pontos centrais do final. O verdadeiro monstro não é necessariamente aquele que tem mais força, mas aquele que perde completamente o controle de si mesmo. A decisão de poupar o Abominável também reforça a evolução de Bruce Banner ao longo do filme. No início da história, ele acredita que o Hulk é apenas uma maldição e algo que precisa ser eliminado. No final, ele começa a entender que essa parte de si pode ser usada de forma responsável, desde que haja algum nível de controle emocional.
Essa mudança de perspectiva é fundamental para o encerramento da narrativa. Depois da derrota do Abominável, a cidade começa a se recuperar do caos. O exército finalmente percebe que o Hulk não é uma ameaça absoluta, mas uma entidade complexa que pode ser tanto perigosa quanto protetora. Essa percepção muda a forma como o governo e os militares veem Bruce Banner a partir desse momento. O conflito deixa de ser apenas uma caçada e passa a ser uma questão mais ética e estratégica. O general Ross, apesar de sua frustração, não consegue capturar o Hulk no final. Isso representa uma falha significativa em sua missão, mas também uma oportunidade de reflexão. Ele entende, mesmo que parcialmente, que sua abordagem militar não foi suficiente para lidar com um problema dessa natureza. A presença de Tim Roth como Abominável também reforça essa ideia, já que ele é o resultado direto da busca por poder sem limites. Após a batalha, Bruce Banner foge novamente, mas desta vez sua fuga não tem o mesmo significado de antes. No início do filme, fugir representa medo e rejeição de si mesmo. No final, a fuga é mais uma escolha consciente de proteção e reflexão. Ele ainda não encontrou uma cura para sua condição, mas já não enxerga o Hulk apenas como um inimigo interno. Isso marca uma mudança psicológica importante no personagem. Em uma das cenas finais, Bruce aparece em um local isolado, tentando controlar sua transformação de maneira diferente. Em vez de lutar contra o Hulk com desespero, ele começa a aceitar sua existência e tenta aprender a conviver com ele. Essa aceitação não é completa, mas representa um avanço significativo em sua jornada pessoal. É um sinal de que o conflito interno ainda não terminou, mas está evoluindo. Outro elemento importante do final é a ideia de continuidade. O filme não encerra completamente a história de Bruce Banner, mas deixa espaço para futuras narrativas. Isso é reforçado por pequenos elementos que sugerem que o mundo ao redor dele continua interessado em seu poder e em sua condição. Essa abertura narrativa permite que o personagem seja integrado em histórias futuras dentro do universo cinematográfico. O final também reforça o tema da responsabilidade científica. Bruce Banner é um cientista que ultrapassou limites ao tentar resolver problemas complexos com soluções radicais. O resultado disso foi a criação do Hulk. No encerramento, ele entende que o conhecimento sem controle emocional pode gerar consequências imprevisíveis. Essa lição é central para a mensagem do filme. Betsy Ross continua sendo uma das poucas pessoas que acredita na humanidade de Bruce até o final. Sua relação com ele não é resolvida de forma definitiva, mas permanece como uma esperança. Ela representa a possibilidade de conexão humana, mesmo diante de uma condição tão extrema. Esse elemento emocional suaviza o tom do final e impede que a história se torne apenas trágica. O Abominável, por outro lado, representa o caminho oposto ao de Bruce. Enquanto Bruce tenta controlar seu poder, Emil Blonsky, interpretado por Tim Roth, escolhe abraçá-lo completamente, o que leva à sua destruição moral e física. Sua derrota no final simboliza a consequência da ambição descontrolada e da busca por poder sem limites. Visualmente, o final do filme é marcado por cenas de grande destruição, mas também por momentos de contraste emocional. O caos da batalha é equilibrado pela decisão moral do Hulk em poupar o inimigo. Essa dualidade entre destruição e compaixão é o que define o encerramento da história. O desfecho também sugere que Bruce ainda não encontrou uma solução definitiva para sua condição. Isso mantém o personagem em um estado de jornada contínua, em vez de oferecer uma conclusão definitiva. Essa escolha narrativa permite que o público entenda que a luta dele é permanente, não algo que pode ser resolvido facilmente. No aspecto emocional, o final mostra que Bruce finalmente começa a aceitar que o Hulk faz parte dele. Ele não é mais apenas uma maldição, mas uma parte de sua identidade. Essa aceitação parcial é talvez o ponto mais importante de toda a história, pois transforma o conflito interno em algo mais complexo e menos binário. O compositor responsável pela trilha sonora do filme foi Craig Armstrong, um músico conhecido por seu estilo orquestral emocional,
frequentemente utilizado em dramas e filmes de grande intensidade emocional. Armstrong já havia trabalhado em produções cinematográficas importantes antes deste projeto, o que trouxe experiência para lidar com histórias que exigem sensibilidade musical e profundidade emocional. No caso de The Incredible Hulk, ele teve a missão de criar uma identidade sonora que refletisse tanto a dor de Bruce Banner quanto a força destrutiva do Hulk. A trilha sonora do filme não se baseia apenas em temas heróicos tradicionais. Em vez disso, Armstrong constrói uma atmosfera musical que mistura a orquestração clássica com elementos mais modernos e sombrios. Isso ajuda a representar o conflito interno do protagonista. Bruce Banner não é um herói comum, ele é alguém dividido entre humanidade e monstruosidade. A música acompanha essa dualidade, alternando entre momentos de calma melancólica e explosões de intensidade sonora. Um dos principais desafios da composição foi criar um tema que representasse o Hulk sem glorificar completamente a violência do personagem. Em muitos filmes de super-heróis, a música heróica celebra o poder do protagonista. Aqui, no entanto, o Hulk é uma figura trágica. Por isso, a trilha evita soar triunfante e, em vez disso, enfatiza o peso emocional de suas ações. O resultado é uma música que muitas vezes soa poderosa, mas também inquietante. Durante as cenas em que Bruce Banner está em fuga ou tentando controlar suas emoções, a música tende a ser mais suave e minimalista. Armstrong utiliza instrumentos de cordas e piano para criar uma sensação de isolamento e fragilidade. Esses momentos musicais ajudam o público a entender o estado emocional do personagem sem precisar de diálogos. A trilha funciona quase como uma voz interna de Bruce, expressando aquilo que ele não consegue dizer. Já nas cenas de transformação e ação envolvendo o Hulk, a trilha sonora se torna mais intensa e agressiva.